Olá, muito bem, seja bem-vindo a mais um programa TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje estou recebendo a professora da ISPM, também sócia da empresa Digitalents, Sandra Turk. Vamos conversar sobre marketing digital, entre outros temas. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara Jacareí, agradecemos e vamos falar hoje de um tema cada vez mais presente na nossa vida, que, de certa forma, os meios digitais e agora o marketing digital. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês, em Jacareí, uma honra. E vamos tratar sobre esse assunto que é super atual e polêmico, né? Professora, a gente quando fala em marketing digital, muitas pessoas já pensam em vendas, né? Já pensam naqueles adorados e-mails de spam que chegam com ofertas, com produtos. Eu queria que a senhora conceituasse para a gente o que é de fato o marketing digital e como ele está presente hoje na nossa vida cotidiana. Muito boa pergunta, Elton. Na verdade, quando a gente fala de marketing digital, existem inúmeras atividades, estratégias que a gente pode utilizar, não só como o velho e bom conhecido e-mail marketing, que obviamente se confunde bastante com o spam, porque a gente se acostumou a receber um monte de e-mails indesejados na nossa caixa, né? Mas além do e-mail marketing, a gente tem uma série de outras atividades, tá? Então o e-mail, o que diferencia, por exemplo, um e-mail de um spam? Principalmente o fato de o spam ser feito de forma indesejada, né? A gente não quer receber esse tipo de mensagem. E o e-mail marketing de verdade, ele é feito para uma base que aceitou receber aquela mensagem, aquela publicidade. Quais outras atividades que a gente tem, por exemplo? A gente tem anúncios nos buscadores, a gente tem banner, né, nos portais, que a gente chama isso de display media, a gente tem ações que a gente chama de SEO, que é a busca orgânica, como a gente aparecer, por exemplo, no Google, que é o principal buscador, de forma orgânica, entre várias outras atividades. Então, dentro do marketing digital, existem várias estratégias para serem utilizadas pelas empresas para fazer com que a sua empresa apareça de forma adequada sem ser invasiva. Né? A gente está trabalhando então tem esse conceito de fidelização do público, né? Porque você pode escolher receber as informações daquela empresa ou de uma autoridade, um órgão público. E o spam, geralmente ele é indesejado, ele vem, é como aquele velho panfleto do supermercado, que na minha casa, por exemplo, eles jogam, vai acumulando, e eu não pedi para receber. Exatamente. Então, quer dizer, no marketing digital, na verdade, eu tenho então mais escolha para me expor aos conteúdos da publicidade ou não necessariamente? O que a gente costuma dizer é que no marketing digital existe, por exemplo, pelo lado de quem recebe, né, você pode de alguma forma optar sim por receber, e do lado de quem emite a propaganda, digamos assim, você tem como segmentar e acertar melhor o seu alvo, né? Como a gente tem como ser mais assertivo naquilo que a gente está fazendo. Então, seja uma empresa ou, por exemplo, uma campanha política, né? Você tem como chegar mais próximo daquele seu objetivo, do seu público-alvo. Porque na internet você tem como segmentar melhor do que na mídia de massa. Então, esse é um dos benefícios que a gente vê no uso do marketing digital. Do lado do público, quando a gente fala que você pode, de alguma forma, selecionar, é porque, por exemplo, se você receber uma mensagem não desejada, você simplesmente não abre, não vê, né? Se você viu um banner que não te interessa, você muda de tela. Quer dizer, você não precisa necessariamente abrir aquela mensagem, olhar para aquele vídeo. Você tem como escolher o que você vai ver ou não. Tem um termo que a gente usa para, por exemplo, no caso dos e-mails, né, que a gente usa, é opt-in, né? Quer dizer, quando eu aceito receber o e-mail de propaganda daquela empresa, eu tenho um termo para isso que se chama opt-in. Então, quando a empresa usa uma base que tem opt-in, ou seja, uma base que aceitou receber aquele e-mail, é uma base autorizada. Então, aquilo não é spam. Então, isso já não é considerado uma base como fazer spam. Agora, de um lado, então, você tem como fazer o uso melhor
de quem quer receber a sua publicidade e de quem está recebendo também. Você tem essa facilidade, que eu não quero ver isso, então eu pulo, não vejo aquele vídeo, não abro aquele e-mail. Então existe um pouco menos de invasão do que, por exemplo, quando você está assistindo um filme no cinema, está sentado ali, você tem que assistir o que está passando na tela, né? Ou no YouTube, né? Que é uma coisa que a gente, durante muito tempo, usávamos o YouTube. Hoje, a publicidade do YouTube, muita gente não gosta. Mas é uma plataforma gratuita. Mas tem tem até como pular aquele comercial. anúncio também, né? Mesmo no YouTube, você também tem essa escolha. Se você pensar no cinema, por exemplo, você não tem como pular a publicidade que vem antes do cinema. Mas né? come Na pipoca TV, nessa hora. Você come pipoca, conversa com seu amigo. Professora, uma coisa que a gente vê muito, se fala do marketing digital, mas a gente também pode pensar no marketing aplicado ao meio digital, né? Na verdade, tem alguns conceitos que a internet ou a tecnologia, na verdade, ela atualiza algumas coisas que já existiam. Essa coisa que a gente tinha de ser freguês de um lugar, de ter o conceito de relacionamento com um estabelecimento comercial ou com uma marca. Eu percebo que hoje um bom marketing digital é aquele que cria um relacionamento entre você e a marca. Eu mesmo, algumas marcas ou produtos, você segue nas redes sociais porque te interessa saber como que isso é algo realmente novo ou é atualizar essa relação que parece que se perdeu um pouco e agora volta a ser importante. Esse é um ponto excelente, Elton, porque realmente muitas empresas, quando a gente fala de marketing digital, elas realmente, eu só quero pensar em vender, vender, vender. E isso que você está trazendo é verdade. A gente tem que, quando a gente fala, por exemplo, de fazer uso das mídias sociais, que está super em pauta, né? Principal ponto que a gente tem que pensar quando fala de mídias sociais é se relacionar, porque a gente está falando de relacionamento. Redes sociais são redes de relacionamento. Então a empresa tem que pensar, em primeiro lugar, em se relacionar com os seus consumidores através desse caminho. E não de cara sair vendendo. Ela pode até vender alguma coisa, mas ela primeiro tem que pensar em se relacionar. Então o conceito que você traz de freguês daquela marca, daquele estabelecimento, é um resgate mesmo, né? Agora, quando esse boom começou, as marcas começaram também a bombardear o consumidor com ofertas. E muitas marcas tiveram um declínio assim, de seguidores e tiveram que reaprender a utilizar esse caminho das redes sociais. Então, hoje a gente percebe que mudou um pouquinho, elas estão entendendo que tem que se relacionar mesmo, tem que ter um outro tom essa conversa. É uma conversa que tem que existir de lá para cá e não só utilizar esse caminho para anunciar e falar dela mesma, né? Porque, por um lado, hoje é quase impossível uma empresa não estar presente, né, nesses meios eletrônicos, não ter um site, um Facebook. É uma necessidade mesmo do próprio mercado. Mas isso também gera uma demanda. Você precisa interagir com esse público e você precisa interagir rápido, né? Eu lembro que você tinha um problema, você ia lá na loja. Né? Nós vivemos um outro tempo com uma outra velocidade. E nem todas as empresas conseguem, não basta estar presente, né? Uhum. Eu sei que não tem fórmula de sucesso, mas o que uma empresa deve estar atenta minimamente, professora, para estar presente nesse não presencial que é a internet? Começa com um bom planejamento. Então, quando a empresa entende a necessidade de estar presente no mundo digital, ela tem que fazer um planejamento. Primeiro, para saber se ela tem condições de estar presente, porque tem que ter uma estrutura para atendimento, uma estrutura para geração de conteúdo para esse relacionamento. Em alguns casos, quando ela resolve também ter um e-commerce, tem que ter estrutura para atender. No caso do e-commerce, você tem mais demanda ainda, né? Então, a primeira coisa é começar com o planejamento. E muitas vezes, como as empresas não têm esse conhecimento, elas começam com a ação, porque acham que é importante estar lá, porque está na moda, etc, etc. Só que depois que se inserem, percebem que elas não têm capacidade para atuar. E aí já é tarde, porque de repente já aconteceu até uma crise que elas não sabem lidar.
Então a gente percebeu e a gente viu recentemente vários casos de crise acontecendo porque as empresas se inseriram e não tinham estrutura, não tinham conhecimento para lidar, porque o público ele quer se relacionar, ele quer respostas rápidas, e é um público altamente crítico, exigente, né? Então não adianta se inserir no mundo digital e se inserir de qualquer maneira, de qualquer forma, né? Ao mesmo tempo que a internet possibilita essa aproximação, essa rapidez na divulgação da marca, a senhora acredita que... A senhora não, você já me corrigiu. Você acredita que ela também permite que uma marca ela arranhe a sua imagem de uma forma muito mais rápida? Sim. E para consertar isso depois, professora, como... A gente, no passado, você que é jornalista sabe que toda empresa deveria pensar em ter um plano de gestão de crise, né? Mas a gente sabe que também na realidade a maior parte das empresas não tinham um plano para a crise. Hoje em dia isso se torna ainda mais necessário. A gente fala que qualquer empresa hoje está sujeita a se envolver numa crise, porque mesmo que ela não esteja fazendo nada no mundo digital, o seu consumidor já está lá, ele já está falando provavelmente da sua empresa lá. E a sua empresa pode se ver envolvida em alguma crise. E com a velocidade que as coisas acontecem no mundo digital, essa crise pode se alastrar de forma muito rápida. Então, se a empresa não tem um plano para se precaver dessas crises, ela pode realmente arranhar a sua imagem, ter sua imagem arranhada de um dia para o outro. E isso é muito complexo. Hoje em dia é muito mais complexo. Professora, a gente observa também nas redes sociais um exemplo que eu pensei aqui, a Prefeitura de Curitiba, eles têm um Facebook que é sempre usado como exemplo, tem uma linguagem muito jovial, eles sabem usar muito bem essa coisa do Facebook, os memes, né, o senso de humor, e brinca com a fama que Curitiba tem de ser uma cidade mais séria, né, fria. Às vezes isso funciona, mas algumas vezes a gente percebe que na rede social a empresa ela tem uma imagem que não corresponde à imagem que ela tem no dia a dia, né? Facebook de algum lugar é super descolado e você vai lá, você é super mal atendido. Qual isso não é um cuidado que é importante ter? As pessoas acham que a internet não é tão simples assim você criar uma identidade na internet também. Muito bom esse ponto, porque na verdade quando a gente vai fazer um planejamento, como eu falei, é importante fazer esse planejamento antes de entrar nas mídias sociais, antes de entrar no mundo digital. Uma das coisas que a gente define é qual é a persona, né, que a empresa vai ter nas mídias sociais, por exemplo. Quer dizer, com qual linguagem ela vai querer se comunicar com o seu público, qual vai ser o tom de voz, qual vai ser o jeitão que ela vai querer se comunicar. Só que esse jeitão tem que ser coerente com o jeitão dela na vida real, no mundo físico. Não pode ser um jeitão inventado só para as redes sociais, para parecer que ela é likes lá, né? Para parecer que ela é super descolada, bacana. Tem que ser um jeitão que seja condizente com ela na realidade. Senão ela vai ter realmente isso que você falou. Ela vai ter um perfil de empresa super agradável, descolada, tal, que não condiz com ela no mundo físico. E a gente tem que entender que hoje essas duas coisas têm que estar super conectadas. Quer dizer, a imagem, a presença da empresa no mundo online com offline tem que estar totalmente sinérgica, não pode ser uma coisa desconectada. Então, tem que ser criada uma persona bem trabalhada, bacana, mas tem que ter conexão, porque senão começa a aparecer um problema de dupla personalidade, né? Quer dizer, a empresa ela é bipolar, né? Tem uma personalidade na web e uma outra personalidade na loja física, quando a gente está falando no caso do varejo, né? Não que seja o caso desse exemplo que você citou, mas que existe esse tipo de exemplo no mercado. Então, o que a gente estuda e recomenda é que ela crie uma persona que seja legal, mas que seja próxima daquilo que ela é, na verdade. Não seja totalmente
descolada, desconexa daquilo que ela é na realidade, né? Que as conexões são digitais, mas as relações continuam sendo humanas. Exatamente, então, né? Acho que isso é importante, que as pessoas falam muito dessa coisa do marketing digital, como existe existem técnicas, né, para a gente ocupar esse mercado, tem um conhecimento sendo produzido sobre isso, professor. Quem que é o profissional hoje que atua na área do marketing digital? Ele tem uma formação específica ou é mesmo um campo que você precisa parar e aprender sobre ele, analisar a conjuntura? Como é hoje isso? Olha, esse é um ponto que você tocou, que a gente tem sido questionado, porque o profissional hoje que atua no mercado digital, ele vem de várias formações diferentes, né? Você tem pessoas de marketing, pessoas do jornalismo, porque depende em que área do marketing digital ele vai atuar. Não tem uma formação única. A gente, por exemplo, tem novos cargos surgindo, né? Cada dia você tem novos títulos dentro da área digital que não existiam antes. Mega especialidades, super especializados. Né? Super... E aí é óbvio que a universidade não está pronta e preparada para formar essas pessoas, porque a universidade, ela demora um pouco para se readaptar a essas mudanças que são muito mais rápidas, né? Então, por exemplo, a gente comentou até ontem numa outra entrevista, né? Tem um profissional chamado Bid Manager, quer dizer, traduzindo, né? Um gerente de apostas. Como assim um gerente de apostas, né? Que ele trabalha num mercado muito específico, por exemplo, de mídia programática. É tudo muito novo. Então, você acha que a gente está formando essas pessoas, elas vêm prontas? Não, essas pessoas vão sendo formadas no mercado de trabalho, né? Então, elas vêm de vários setores, vêm do marketing, vêm da matemática, né? Na área de BI, por exemplo, que é Business Intelligence, é uma área super difícil de você ter gente pronta. Normalmente, a gente tem que formar dentro da equipe, porque é uma pessoa que tem que ter conhecimento de marketing, né, mercadológico, e um bom conhecimento de matemática, de estatística. Que faculdade que forma esse cara? Porque são cabeças bem diferentes, né? Marketing e matemática, não tem pronto. Então, são coisas novas, o mercado está mudando e eu acho que assim, quem gosta desses dois setores tem espaço para trabalhar, mas é tudo muito novo. E até entender, né? A gente tem um colega em comum, um profissional também, que é analista de mídias sociais, e ele fala assim, as pessoas acham que meu trabalho é ficar no Facebook. Meu trabalho ele diz que às vezes ele está no Facebook, a pessoa passa como se ele não estivesse trabalhando. E até a questão salarial, né? Quanto ganha um analista de mídias sociais? Ele tem que ganhar igual o jornalista? Ele tem que ganhar... Então são campos também profissionais novos, né? O tipo de atuação... Eu lembro, você encontra hoje as faculdades de comunicação social, o aluno vai no laboratório, o Facebook é bloqueado, porque ele ainda é visto como entretenimento ou como lazer, quando na verdade ele hoje é uma ferramenta para o profissional da comunicação, do marketing. Ele é fundamental você saber o que está acontecendo nessa rede para poder transformar isso, ressignificar isso para a sua marca ou para o seu produto, né? Tem empresas em que as redes sociais são bloqueadas, né? Como é que você pode? E se hoje a empresa tem que monitorar, por exemplo, o que está acontecendo no mercado dela, e muitas vezes você tem que monitorar nas redes sociais o que está acontecendo, porque é onde a coisa está fluindo mais rapidamente, é onde você fica sabendo mais rapidamente o que está acontecendo, você sabe antes pelas redes sociais do que pelo jornal, né? Aliás, hoje, muitas vezes, o jornal tradicional está se pautando pelas redes sociais. Então, como é que a gente pode bloquear isso, né? Então, acho que a gente tem que realmente repensar esses paradigmas, né? Não tem jeito. Muito bem, quebrando paradigmas aqui com a professora. Estamos conversando sobre marketing digital. Vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com o programa TV Câmara Entrevista. Se a empresa não se preocupou ainda em ter um site que abra adequadamente para alguma plataforma móvel, ela tem que colocar isso em pauta imediatamente, porque ela vai perder clientes. Se o cliente entra no seu
endereço, né, no endereço da sua empresa, e o que ele vê pelo smartphone ou pelo tablet é um site péssimo, né, de péssima experiência, ele não volta mais.